Abra sua Bíblia no livro de Ruth, capítulo 1. Leremos juntos a partir do verso 6. Então Noemi voltou da terra de Moabe com suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim, ela saiu do lugar onde havia morado, e as duas noras estavam com ela. Enquanto caminhavam, voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faça com que vocês sejam felizes, cada uma na casa do seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e lhes disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, porque vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido, e ainda que eu tivesse, tenho esperança, ou ainda que eu casasse, esta noite tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Então, de novo choraram em voz alta. Ofra, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse: veja, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém Ruth respondeu: não insta para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que a senhora for, irei eu, e onde quer que pousar, ali pousarei eu. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntaram: essa não é Noemi? Porém ela dizia: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui, eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi, se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth e sua nora, a moabita, e chegaram a Belém, no começo da colheita da cevada. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Lida a Tua maravilhosa palavra, Pai. Como ela é poderosa, eficaz, pela sua simples leitura, para falar ao nosso coração de forma tão abrangente. Mas nós te pedimos que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, porque Tu és um Deus compassivo, porque Tu és um Deus que se inclina para o Teu povo, que através da exposição desse texto, o Senhor venha falar aos nossos corações, venha edificar as nossas vidas. Usa, Senhor Deus, a minha vida, que possa diminuir, para que o Teu Santo Espírito possa resplandecer nesse lugar, porque o maior desejo nessa manhã é que o Teu povo saia daqui edificado, fortalecido nas Tuas palavras, não nas minhas. Então eu te peço que em nome de Jesus, Tu fales aos nossos corações. Amém, Senhor. Irmãos, que livro interessante. Como esse livro é bem dividido, como esse livro é bem separado. Na semana passada, nós lemos o início desse texto que contava a história de Noemi. Na verdade, de sua família. Naquele momento, a história de Noemi era uma história de 4 pessoas. Porque era a história de Noemi, era uma história de Elimeleque, de Malom e de Quilom.
Nós lembramos os nomes que citamos na semana passada, porque Elimeleque quer dizer o Senhor é meu rei, ou o Senhor é rei. Malom e Quilom quer dizer fraco e adoecido. Noemi, vistosa. Esse povo sai de Judá e eles vão ali para as campinas de Moabe, porque se ouviu dizer que ali havia pão. É interessante, e pontuamos na semana passada, que Belém, a cidade especificamente onde eles moravam, era conhecida como casa do suprimento, casa do mantimento, casa do pão. Então esse texto chama para nós a atenção o interessante antagonismo, porque não havia pão na casa do pão. Então aquela mulher, quando ela avista as campinas de Moabe, quando ela ouve as notícias de Moabe, ela e sua família decidem ir. E é interessante a palavra avistar, porque o pastor Luiz Saião, quando ele vai explicando a geografia de Israel, a geografia de Belém, ele coloca você em cima de um monte alto e é possível daquele monte você visualizar a terra de Moabe. Então, enquanto a terra de Jerusalém ou de Judá estava seca, estava cinza, estava ali sem suas colheitas, era possível olhar pelo horizonte e ver as terras das plantações de Moabe verdes. Então aquela família toma a decisão de ir para Moabe. Mas Moabe, como vimos semana passada, não é um lugar onde Deus é adorado, não é um lugar onde Elohim, onde Yahvé é adorado, mas é um lugar onde Quemos é adorado. E Quemos é um Deus promíscuo. É um Deus que para que você faça culto a Quemos ou fizesse culto a Quemos era necessário envolvimento sexual com diversas pessoas. Era um ato de culto. Quemos é um Deus que aceita sacrifícios humanos. Quemos é um Deus que te distancia da presença de Deus. E aquela família ainda assim foi, ainda que eles estivessem distante da família do Senhor. Resultado muito simples, morte. Primeiro, morte naquele que tinha um nome, que dizia, Deus é o meu rei. Morte no chefe de família, Elimeleque. Na sequência, morte de Malom e de Quilom. Os dois também morreram. E agora, aquela mulher Ruth, depois de ter que lidar com o falecimento do seu marido, e talvez algumas pessoas aqui já tenham perdido o seu cônjuge, e deve ser uma dor absurda, uma dor enorme. Mas, irmãos, eu me arrisco a dizer para os irmãos que não existe dor maior do que a perda de um filho, que dirá a perda de dois. Aquela mulher perde os seus 2 filhos, perde tudo o que tinha. E esse é o contexto, esse é o entorno, esse é o degrau anterior do texto que lemos. Só que o texto que lemos começa falando algo interessante, porque ele vai dizendo que Noemi, chegou a notícia para Noemi de que Deus visitou o seu povo. Deus veio em auxílio do seu povo. Essa palavra para visitar ou para veio em auxílio é a mesma utilizada em Gênesis 1, 21, dizendo que Deus foi bondoso, apesar do pecado do homem. É utilizada em Êxodo 3,16 para dizer que Deus veio em auxílio ao seu povo no meio da tribulação. É usada também em Êxodo 20,15 para dizer que Deus, como ele vê, ele castigou seu povo. Mas essa expressão é utilizada para nos mostrar que Deus está presente em todo momento das nossas vidas. O Senhor é aquele que vê todo momento da nossa vida. O Senhor é aquele que visita o seu povo em todo momento da nossa vida. Você não está sozinho na terra. Sabe, o Senhor é aquele que vai de encontro à necessidade, o Senhor é aquele que vai de encontro ao desafio, o Senhor é aquele que vai de encontro ao tempo difícil, porque Deus é aquele que vê. Foi Agar que, ao ter uma experiência com o Senhor no deserto, disse, Ele é o El Roi, o Deus que me vê. Deus te vê, meu irmão. Deus te vê quando ninguém vê. Deus vê o seu povo quando ninguém vê. O Senhor, apesar da tribulação e apesar da aflição que nós passamos, Ele é aquele que visita o seu povo. Agora, eu gostaria de pensar com você, porque por mais que essa palavra seja empolgante, Deus é aquele que me vê, é aquele que visita o seu povo. Deus é aquele que contempla as tribulações que o seu povo passa e vai de encontro em socorro ao seu povo. Mas existe algo aqui. O povo estava lá em Judá, lá em Belém. Noemi estava em Moabe. Deus visitou o seu povo lá.
Deus acudiu o seu povo lá, mas a filha de Deus, a sua filha não estava na casa. A sua filha não estava junto com o seu povo. A sua filha não estava experimentando aquilo que Deus estava fazendo naquele lugar. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para situações e vemos lugares onde Deus volta a agir depois de algum tempo. Vemos situações que o Senhor começa a restaurar. Vemos o Senhor trazendo vida a determinados lugares. Mas como nós não tivemos paciência, como nós não tivemos perseverança, como nós somos precipitados nas nossas decisões, nós preferimos sair da vontade de Deus, sair da presença do Senhor e tomar as nossas próprias decisões, fazer as nossas próprias escolhas, nos afastarmos de forma consciente do caminho do Senhor. E muitas vezes, quando o tempo passa, nós olhamos para trás e dizemos, olha, o Senhor voltou a fazer grandes coisas naquele lugar. O Senhor voltou a fazer grandes coisas naquela família. O Senhor voltou a fazer grandes coisas naquela comunidade. O Senhor voltou a agir de forma poderosa sobre a vida daquela igreja. Mas nós nos distanciamos da vontade de Deus, porque agimos com o nosso próprio coração, com o nosso desejo. Não saia da casa de Deus. Não saia da igreja do Senhor. Lembro de na semana passada, o Salmo 52, quando o versículo falava assim, versículos 8... Eu sou como a oliveira verde, plantada na casa de Deus. Ele cuida de mim para todo sempre. Você está nesse lugar, você foi chamado por Deus para servi-lo com todo o seu coração. Seja como uma oliveira verde, frágilzinha, mas plantada na casa do Senhor, porque a oliveira cresce. Fique ali, permaneça, porque Deus cuida de você, e Ele cuida de você para sempre. Noemi, talvez em algum momento ela tenha duvidado dessa realidade, mas chegou a notícia para ela: ei, Noemi, tem pão na casa do pão. O que nós fazemos quando nós nos deparamos com as atitudes erradas que nós tomamos? O que nós fazemos quando estamos conscientes de que tomamos um caminho que não era da vontade de Deus para a nossa vida? Na verdade, devemos fazer aquilo que Noemi fez. Noemi, ela se levantou. Depois de ter perdido tudo, ela disse, eu vou voltar para Judá, eu vou voltar para Belém, eu vou estar lá. Talvez ela tenha pensado, já perdi o filho, já perdi o marido, talvez eu possa ao menos ser enterrada na terra em que nasci, na terra de Yahvé. Ela volta sem nada, segundo ela mesma vai dizendo. Se levanta e começa naquela caminhada. Noemi saiu daquela cidade, porque ela se concentrou nas suas necessidades. Noemi deixou a terra de Yahvé para habitar na terra de Quemos. Ela teve que lidar com toda essa tragédia na sua família, mas ela teve o desejo de voltar. E esse é o processo que nós precisamos olhar para dentro das nossas vidas, porque tantas vezes nós queremos tanto a bênção do Senhor, nós queremos tanto as bênçãos do Senhor, as dádivas do Senhor, os presentes do Senhor, mas nós não nos vemos como abençoadores. O líder do trabalho Mocidade para Cristo, lá na China, Jacob Stam, ele orava enquanto foi preso, e a igreja se reuniu para orar por ele, pedindo que ele fosse liberto, pedindo que ele alcançasse a liberdade, porque ele havia sido sentenciado à morte. Mas Jacob Stam mandou uma mensagem para a igreja. Ele disse para aquela igreja que orava por ele o seguinte: olha, não peçam que eu seja abençoado. O Senhor já colocou no meu coração que eu darei a minha vida por causa do reino. Peçam a Deus que eu possa ser um abençoador. Irmão, você está nesse lugar, você está nessa casa de oração, e é legítimo entrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser abençoado. Quem aqui não quer ser abençoado, levante sua mão. Ninguém levantou, todos querem ser abençoados. É legítimo dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ser abençoado. Mas mais legítimo ainda é dizer: Senhor, eu quero ser um abençoador. Irmãos, quantas vezes nós fazemos campanhas, jejuns, desafios para que nós possamos alcançar um objetivo, uma libertação em alguma área na nossa vida, a conversão de um parente. Quantas vezes nós entramos em propósitos tão diversos, e eu não estou criticando isso, mas eu estou perguntando que na balança contrária,
Quantas vezes nós entramos num propósito pedindo a Deus: Senhor, eu quero ser um abençoador, eu quero ser fonte de vida para aqueles que estão ao meu redor. Aquele homem, Jacob Stanton, fez essa oração e de fato ele morreu. Por causa da sua morte, cristãos foram inflamados pelo poder do Evangelho e pregaram de forma poderosa para que vidas fossem transformadas. Foi Tertuliano que disse que a igreja avança na velocidade da morte dos mártires, porque na verdade a morte dos mártires é a semente que faz com que a igreja cresça, avance, floresça. É fato que nós encontramos na nossa realidade. Na nossa circunvizinhança, uma igreja perdeu um pastor num acidente trágico esse ano. Semana passada, o culto daquela igreja era um culto cheio, um culto vibrante, um culto cheio de vida. Embora aquela igreja tenha perdido a vida daquele pastor, aquele pastor tenha ido para a terra como uma semente, como um testemunho de pregação do Evangelho, mas a obra do Senhor não para. Porque a igreja tem a consciência de que deve ser abençoadora. Nós devemos ser canal de bênção sobre a vida daquele que está do nosso lado. Então essa é a primeira decisão que devemos tomar. Eu não saio da casa, não vou sair dessa casa, não vou sair dessa terra porque eu vim aqui para ser bênção de Deus. Você veio aqui para ser bênção de Deus na vida do seu irmão. Amém? Amém mesmo? Sério? Então diz para a pessoa que está do teu lado: eu vim ser bênção de Deus na tua vida. Se é sério, você fala. Agora, no processo de volta, Noemi chama as suas noras, Ofra e Ruth, e elas vão caminhando com Noemi. Isso não era comum, isso por si só já era incomum. Aquelas mulheres deveriam ficar ou poderiam ficar tranquilamente na sua terra, no lugar onde elas estavam. Elas não precisavam fazer mudanças na sua vida. Mas elas de tal forma se apegaram a Noemi, o texto não nos mostra quando foi isso. De tal forma elas se apegaram às palavras que Noemi lhes ensinava, que elas decidiram ir com Noemi, pegar a estrada, ir para um novo lugar. Noemi, o texto vai falando que ela começa a insistir com aquelas mulheres, dizer para ela: olha, voltem para a sua terra, voltem para o lugar da onde vocês vieram, lá vocês vão se casar de novo e que Deus abençoe vocês. É estranho você dizer assim: olha, volte para a terra onde Quemos é adorado, volte para a terra do pecado, volte para a terra da idolatria e que Deus te abençoe lá. Parece que é uma marca do nosso tempo, porque nós também hoje conseguimos viver uma fé dissociada da vida. A gente vem domingo no culto, vem domingo à igreja, ergue as nossas mãos, cantamos ao Senhor com alegria, às vezes até choramos na presença de Deus, mas quando saímos por aquela porta parece que somos transformados e muitas vezes não é para o bem. Sabe, parece que quando eu entro no meu trabalho, na minha empresa, na minha profissão, eu sou uma pessoa. Ali eu minto, ali eu desvio, ali eu faço falcatrua, ali eu pisco para a menina que está do meu lado, mas dentro da igreja eu tenho a roupa da santidade. Sabe, parece às vezes que quando eu vou para a faculdade, quando eu vou para o segundo grau, quando eu vou para o ensino médio, eu sou outra pessoa. Para me enturmar com a rapaziada, eu xingo palavrão, eu nem gosto de xingar, mas todo mundo xinga, então eu xingo ali também. Mas eu preciso me enturmar com a realidade. É como se nós tivéssemos várias roupas para vestirmos. A roupa de ir para a igreja, a roupa de ir para o trabalho, a roupa de ir para a faculdade, a roupa de ir para diversos lugares que temos para ir. E a gente, quando faz essas coisas, a gente acha que está enganando alguém. Talvez nós consigamos enganar as pessoas, mas, meus irmãos, que coisa sem importância enganar pessoas. Deus está te vendo. E nesse ponto eu gostaria de ser até, trocar talvez a ordem de importância, mas você está se vendo. Você está se vendo. À medida que nós erramos conscientemente, nós praticamos aquilo que o apóstolo Tiago chama de auto-engano. E auto-engano é o maior absurdo que tem, porque não é uma outra pessoa te enganando, é você mesmo se enganando.
É como se você estivesse contando uma mentira para você mesmo está se enrolando, você está se dando uma volta. Muitas vezes nós entramos na igreja e dissociamos, ou fazemos um discurso de fé, mas na prática de vida nós estamos distante da fé. Noemi, ela vira para aquelas mulheres e diz: olha, que Deus te abençoe, mas abençoe onde? Na minha terra não, na terra de Quemos. Vai embora, que Deus te abençoe. O texto diz, ou o texto nos leva a pensar, que Ofra, a primeira cunhada, ela insiste, mas ela ouve a voz de Noemi e diz o seguinte: olha, tudo bem, eu vou voltar. Eu vou voltar para a casa da minha mãe, eu vou voltar para um novo casamento. O comentarista bíblico, quando ele vai falar sobre esse texto, ele vai lembrar da parábola do filho pródigo, ele vai lembrar da história do jovem rico. O jovem rico é alguém que no Novo Testamento, ao encontrar-se com Cristo, ele tinha muitas qualidades, e ele pergunta para Jesus: o que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. E Jesus começa a citar os mandamentos para aquele homem. Talvez ele abra um sorriso de largo e diz: isso tudo eu tenho feito desde a minha infância. Então Jesus diz para aquele homem: agora você pega tudo que você... te falta uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, dá para os pobres, vem e me segue. Ofra, ela queria andar no caminho do Senhor. Ela já tinha percebido que o Senhor era o melhor para a vida dela. Ela tinha dado os primeiros passos na direção de Deus. Só que à medida que Noemi insistia com ela, ela decidiu voltar atrás. Irmãos, correndo o risco de ser alegórico, me parece que esse texto, aplicado nos nossos dias, nos diz o seguinte: ainda que você encontre resistência para seguir ao Senhor dentro da própria igreja, você não deve voltar atrás. E se você voltar atrás, essa decisão é sua. É claro que aqueles que te atrapalham na seguida do caminho do Senhor sofrerão tais consequências. Jesus, ao criticar os fariseus, eles disseram: olha, vocês ficam na porta, nem entram e nem deixam ninguém entrar no reino. Jesus disse isso aos fariseus. Então, aquele que impede uma pessoa de caminhar com o Senhor sofrerá a mão do Senhor sobre a vida dele. Mas nós temos uma decisão: seguir ao Senhor é responsabilidade nossa, a despeito dos problemas que atravessamos, a despeito das tribulações que passamos. E ainda que pessoas dentro de uma igreja, de uma comunidade de fé, se levantem contra nós dizendo: vá embora, é responsabilidade nossa permanecer. Ofra amou o casamento. Ofra amou a possibilidade segura de ser mãe. Ofra amou a sua terra, assim como o jovem rico amou o seu dinheiro. Gente, tanta gente que por causa de dinheiro deixa de servir a Jesus com autenticidade. Por causa do amor ao dinheiro. Não é à toa que Jesus chama o dinheiro de mamon, porque parece que de fato essa moeda, esse papel, esse metal, ele exerce um domínio tão grande sobre a nossa vida e sobre a nossa sociedade. Eu me arrisco a dizer para você que 80% do dia, se não 90%, nós fazemos tudo pensando no dinheiro. Dinheiro para comprar, dinheiro para pagar, se você tem um pouquinho mais, dinheiro para investir. Tudo girando em torno do dinheiro, até os ladrões, assaltantes, eles funcionam em torno do dinheiro, porque eles querem a coisa para poder ganhar dinheiro. O dinheiro é um Deus que tem sido servido com muita diligência, e muitas pessoas, por causa do dinheiro, têm deixado de servir a Jesus verdadeiramente. Ofra decide a segurança, vai embora, assim como o jovem rico. Mas Noemi não para. Ela parece que estava fazendo um trabalho, me perdoem porque não existe essa palavra, de desevangelismo. Porque Ruth diz: eu quero ir contigo, eu vou contigo. E Noemi mais uma vez vira e diz: vai com a tua cunhada, vai embora.
Volta para a terra. Volta para o lugar da onde você veio. Mas aquela mulher está com o coração decidido. Aquela mulher tem algo diferente dentro dela. O estudioso teólogo, ele diz que essa insistência de Noemi para que as noras não estivessem com ela tem a ver com a vergonha. Porque quando eu e você pecamos, quando eu e você erramos, é necessário que reconheçamos os nossos erros diante da presença do Senhor. Não é apenas voltar para a presença do Senhor, mas é reconhecer os nossos erros, é confessar os nossos pecados a Deus, é nos arrependermos das atitudes erradas que tomamos e mudarmos a nossa vida, mudarmos o nosso comportamento, deixarmos Cristo trabalhar dentro de nós, a sua imagem. É necessário que tomemos uma atitude assim. Mas lembram que a gente falou semana passada? Noemi estava na terra de Moabe. Na terra de Moabe, ela permitiu que os filhos dela casassem com homens moabitas. Casamento misto. Yahvé condena. A Bíblia fala, olha, não entre em julgo desigual, porque que comunhão tem a luz com as trevas. O comentarista teólogo está dizendo que Ofra e Ruth eram a marca cabal do pecado de Noemi. Ela saiu da terra e ela permitiu que seus filhos casassem com mulheres não crentes. Ela saiu da terra e ela quebrou a aliança contra Yahvé. Então, para esse teólogo, quando Ruth, ou quando Noemi diz, não venha comigo, ela na verdade está escondendo o seu pecado de Deus. Quando eu e você erramos contra Deus, irmãos, é necessário que nós confessemos os nossos pecados ao Senhor. Quem pode esconder algo do eterno? É como aquela criança. Na verdade, a criança eu acho que sou eu. Quando eu era criança, minha avó tinha um vaso que ela amava muito. E minha mãe disse, não jogue bola dentro do apartamento. É óbvio. Mas você já viu alguém criado com vó? Eu, naquele dia, fiz um gol. E a bola bateu no lugar que eu pensava que era o gol e voltou. E quando voltou, pegou o vaso da minha avó. Quebrou. Quebrou, fez uma boca, fez um sorriso assim no vaso. Eu peguei aquilo que tinha, era uma criança, e peguei aquela cola branca e coloquei no vaso da minha avó. Para colar, com cola branca, cola de papel, cola de escola. Não ia colar, mas na minha cabeça tinha sentido aquilo. Colei, coloquei lá, tentei limpar o máximo que pudesse. Minha avó, quando chegou do trabalho, olhou e viu o vaso quebrado. No primeiro momento, ela não fala nada, e eu fiquei quietinho. Falei, opa, ela não percebeu. Ela não percebeu que o vaso estava quebrado. Mas quando ela voltou, ela falou, você quebrou meu vaso. Eu falei, não. Você quebrou meu vaso e eu vou falar para sua mãe. O terror era falar para minha mãe. Eu sabia que as consequências viriam porque minha mãe tinha avisado que não era para fazer. E com todo o carinho, com todo o recurso, com toda a informação que minha mãe tinha na época, no momento, assim que chegou, me deu umas boas chineladas. Alguém aqui já tomou chinelada da mamãe? Amém? Gente, já tomou? Eu tomei. Eu tomei. Com todo o amor e carinho que ela tinha, usou o recurso que tinha, pedagógico, didático da época. Irmãos, dava para ver que o vaso estava quebrado. Não tinha como esconder aquele vaso quebrado. Mas às vezes eu e você pecamos contra Deus e meio que, sei lá, sabe, será que dá para esconder do Senhor? Será que dá para não deixar Ele ver? A Bíblia diz em 1 João que essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês errarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, é Jesus o justo. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Não podemos permanecer no pecado, seja ele qual for. Ele precisa ser tratado primeiro como pecado. Não é fraqueza, não é erro, o nome é pecado. Chama o pecado pelo nome. Aí você vai à presença de Deus e fala, Senhor, eu tenho um pecado nessa área aqui. Pensa aí na área. É essa área aqui, Senhor. E eu peço poder vindo dos altos céus para poder vencer isso que eu tenho atravessado. Confessa diante de Deus. Noemi agora não tinha mais alternativa.
Porque a sua nora Ruth, ela insiste e ela faz uma espécie de juramento por Iavé: eu quero morrer se eu não for com você. E aí ela começa a dizer: Noemi, aonde você parar, eu vou parar. Aonde você morar, eu vou morar. O teu povo, tua família, vai ser o meu povo. A NAA faz uma leitura fantástica, porque ela diz assim: o teu Deus é o meu Deus. Ruth teve um encontro com o Deus de Israel. Ofra não teve. Ofra ficou perto da casa. Talvez Ofra tenha frequentado os cultos. Ofra ouviu palavras. Ofra participou de algo espiritual, mas Ofra não se comprometeu. Ruth teve um encontro com o Deus de Israel. Ela disse Elohim. Essa expressão que ela usa lá no hebraico, no original: Elohim será meu Elohim. Elohim é meu Elohim. Ele é o meu Deus. Esse amor hebraico, a expressão usada é Hesed. Ele tem a ver com amor compassivo. Ele não é um amor que passa. Ele não é um amor passageiro. Ele não é um amor daquele menino que diz para você assim: eu te amo. E esse amor dura 2 meses. Ele não é o amor daquela pessoa que diz assim: eu amo fulana, te amo com todo o meu coração, com toda a minha vida, escreve aquela carta poderosa, mas na semana seguinte está completamente apaixonado por outra pessoa. É por isso que o adolescente tem que tomar cuidado, porque essa explosão química que acontece dentro de você, que muitas vezes você confunde com amor, muitas vezes não é. Na verdade, os estudiosos vão dizer que a paixão ela dura um período de 2 anos. Então ali é o período em que você deve namorar para escolher ali a pessoa com quem você vai casar, porque a decisão do amor é maior do que a paixão. A paixão é sentimento, mas o amor é decisão, o amor é racional. O amor é quando eu escolho caminhar com uma pessoa apesar dos defeitos que ela tem. É quando eu decido assumir a pessoa apesar dos defeitos que ela tem. O que as pessoas hoje chamam de amor muitas vezes tem a ver com um sentimento que dura apenas uma noite, atração sexual. E aí um usa o corpo do outro e quando está saciado, satisfeito, vai embora e abandona aquele corpo. Abandona aquela pessoa. Mas a Bíblia, na verdade, nos chama para o arrependimento dos pecados, para a mudança de vida. A Bíblia nos compromete diante da presença do Senhor. Porque, irmãos, eu não sei se você reparou, mas sexo fora do casamento é pecado. Não, pastor Adriano, você é radical. Eu não, é a Bíblia. Eu não. A Bíblia que é. Eu só estou repetindo. Esse amor não é amor. Amor de verdade é amor daquele que viu você do jeito que você era, pecador, cometendo as falhas que você cometeu. Ele, todo-poderoso, trono de glória, inabalável, inatingível. Ele decidiu morrer por você. Amor de verdade é aquele que abre mão da glória, é aquele que vem ao mundo, que se faz como um servo, que serve as pessoas, que entrega a sua vida de forma sacrificial, foi morte de cruz. É amor que não passa, não é amor que dura 1, 2 semanas. Irmãos, a média do casamento no mundo está diminuindo. A verdade hoje, passar de 1 ano de casado já é mérito para muita gente. Muitos casamentos têm se encerrado no 1º ano, porque o amor não tem sido tão forte assim. Mas agora, quando o amor é baseado em Deus, quando o amor é hesed, quando o amor é compassivo, quando o amor vai junto com a gente, quando o amor é o amor de Deus no nosso coração, é amor de verdade, nós caminhamos na presença do Senhor, nós amamos com o amor do Senhor. É por isso que é redundante um pastor dizer para uma igreja que a igreja tem que tratar bem aquele que chega. Porque na igreja, nesse sentido, a filosofia é muito diferente da filosofia do quartel. Conheci um amigo militar, tenho tido a oportunidade de explicar a palavra de Deus para ele. Ele tem se maravilhado.
E ele me explicou o que significa antiguidade é posto no quartel. Está dizendo para mim, me corrijam, por favor, os irmãos, se estiver errado, mas aquele que tem mais tempo de casa, ele tem prioridade. Se tiver 2 soldados ali, os 2 têm a mesma patente. O que tem mais tempo de casa, ele é aquele que tem prioridade, que dá a ordem, que fala, ele é quem assume. E isso é correto, é assim que tem que funcionar. O mais experiente tem que direcionar. Mas na igreja nós temos que ter a visão também de berçário. Berçário. Porque um bebê pode se defender? O bebê pode levantar e beber água sozinho? O bebê pode trocar sua fralda? Não. Então aqueles que estão chegando para a nossa comunidade devem ser abraçados, devem ser acolhidos, devem ser ajudados, apoiados, incentivados a desenvolver-se na carreira da fé. Não devemos ser repelentes. E aí, se a antiguidade é posto, na verdade, quanto maior é o seu posto, maior deve ser o seu título de servo. Irmãos, existe uma expressão que Paulo usa muito, que é ministros. Só que a expressão ministros de Paulo, às vezes a gente confunde com ministro de Brasília, que são assessores do presidente. Ministro para Paulo é aquele que navegava, que empurrava o remo nos barcos dos escravos, lá nos últimos lugares. O ministro era aquele que empurrava o remo no barco, aquele que fazia o barco andar nas galeras. Ministro é aquele que serve. Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. É por isso que na igreja nós precisamos ter esse coração aberto para servir. Ruth se compromete com Deus. Ruth se compromete com Noemi, mesmo com a Noemi a rejeitando. Ela se compromete com Noemi. Você já se comprometeu com Cristo verdadeiramente? Você já entregou verdadeiramente sua vida ao Senhor como seu único e suficiente Salvador? E se o fez, você de fato tem deixado com que o Hesed, o amor de Deus, direcione os seus passos? Ou você ainda tem servido a Moabe, você ainda tem servido a Mamon dentro do seu coração? Sabe? Parece, e aí eu caminho para o final, que apesar de tanta coisa maravilhosa, Noemi não consegue perceber o que está acontecendo. Elas caminham, chegam a Belém. Noemi devia ser famosa, porque quando chega a notícia de que Noemi está voltando, as mulheres da cidade se unem, elas se juntam e começam: Noemi está voltando, Noemi está voltando, Noemi está chegando, vamos ver Noemi. Contam os historiadores que quando a família real vem em 1808 para o Brasil, no trajeto, no caminho, tinha piolho dentro do barco. E o piolho começou a pular de cabeça para cabeça. Lembra como é que era na escola antigamente? Tinha que passar até aquele shampoo especial para o piolho não ficar pulando. E o piolho pulava ali de cabeça para cabeça. E a família real, as mulheres daquele lugar, ficaram tomadas de piolho. E não tinham outra decisão, outra escolha para fazer que não fossem cortar o cabelo e colocar uma peruca bonita. Então, elas cortaram o cabelo e colocaram uma peruca bonita na cabeça para poder defender do piolho. Quando a família chegava no Brasil, as mulheres do Brasil, da autarquia, do poder, foram correndo para o porto. Vamos ver qual é a última moda da Europa. Quando o navio se abriu, elas viram um monte de mulheres com cabelo cortado, com aquelas perucas maravilhosas. E elas disseram: última moda na Europa, vamos para o barbeiro, vamos comprar peruca. E aí começaram a copiar o comportamento daquelas mulheres portuguesas sem saber porque de fato elas tinham cortado o cabelo. As mulheres talvez aqui nessa cidade tenham corrido, as pessoas tenham corrido. Essa é a famosa Noemi. Ela chegou, padrão de beleza, padrão de qualidade, mulher virtuosa. Vamos ver Noemi. Deve ter prosperado. Ela saiu daqui no tempo da fome, ela já tinha uma condiçãozinha. A família era rica. Deve ter prosperado. Quando elas viram aquela cena, irmãos, o texto vai descrevendo a tristeza, que as mulheres ficam com pena. O povo fica com pena de Noemi.
Começa a discussão, é ela? Não, não deve ser. É outra, é ela, é outra. Não, essa não é Noemi. Não é ela, não, não é ela. E aí Noemi levanta a mão e diz, olha, não me chame de Noemi. Noemi quer dizer o meu deleite. Noemi quer dizer alguém que me traz satisfação, alegria. Ela disse, me chame de amarga. Me chame porque eu estou amargurada. Eu estou amargurada. A mão do Senhor veio contra mim. O que ela está dizendo, a expressão aqui no hebraico, ela está dizendo que o Senhor veio como um guerreiro e me bateu. Ele me deu um soco. É isso que ela está dizendo, a mão do Senhor veio contra mim. Perdi tudo, não tenho nada. Muitas vezes, quando nós estamos amargurados, nós temos uma visão distorcida da vida. Nós temos uma visão que não é real. Apesar de passar fome, ou apesar de um período de fome, Noemi foi sustentada. A misericórdia do Senhor foi tão grande sobre a vida de Noemi, que deu a ela tempo para que ela pudesse se arrepender dos seus pecados. E Noemi, ela não volta sozinha como ela disse que voltou. Na verdade, ela voltava com Ruth. Ela voltava com uma mulher que mais para frente ela vai entender que é melhor do que até mesmo tudo aquilo que ela tinha. Porque Ruth estava nos planos de Deus para a restauração da vida de Noemi e para a vida de Israel. Mas isso nós vamos começar a ver a partir da semana que vem. Mas hoje, o que eu quero dizer para você é o seguinte: se você está diante do seu pecado, se você está diante da sua agonia, da sua aflição, entenda, por favor, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança de vida, de mudança de comportamento. Você pode fazer isso agora. Você pode dizer, Senhor, eu desisto do pecado e eu volto para a casa do pão, eu volto para a tua presença, eu volto para o Senhor. Confesse ao Senhor, não esconda nada dele, não tem por que você esconder, ele sabe, ele sonda o teu coração, ele te vê. Confessa ao Senhor, mas a Bíblia diz, bem-aventurado é o que confessa e deixa. Confessa e deixa o pecado. Se você hoje volta para a casa do Senhor, se você hoje está na casa do Senhor e existem vozes que tentam fazer com que você pare, não pare, não desista, é responsabilidade sua também. O Senhor vai tratar com aqueles que te atrapalham, o Senhor vai tratar com eles, mas você não pode parar, é decisão sua. Ruth não parou, porque ela se comprometeu com aquela mulher, ela se comprometeu com aquele povo. Então ame o povo de Deus, ame a igreja do Senhor, ame o seu irmão, perdoe o seu irmão, ajude o seu irmão, apoie o seu irmão, dê suporte ao seu irmão. Por quê? Porque Elohim é seu Deus, porque o Senhor é o seu Deus. É tempo de volta. É tempo de voltar, é tempo de retorno, é tempo de recomeço. E o Senhor tem uma história maravilhosa para construir na sua vida, assim como Ele construiu na vida de Ruth. Amém? Por favor, feche seus olhos nesse momento. Gostaria que você pudesse se colocar diante do altar de Deus. Que você pudesse aí fazer a sua oração. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença nessa manhã tão maravilhosa, tão poderosa. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é aquele que cuida da gente com tanto carinho, com tanto amor, Pai. Com tanto hesed, que não desiste de nós, nos pega pela mão e nos conduz. Eu te peço, Senhor, que esse amor venha constranger os nossos corações de modo que sejamos convencidos a caminhar contigo, a retornar para um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Ó Deus, a não abrir mão de estar na sua casa, independente se a oposição se levantar contra nós, a termos um compromisso, Pai, até mesmo com aqueles que nos fazem mal. E, ó Deus, sermos pessoas extremamente ligadas, submissas, rendidas a Ti. Eu louvo o Teu nome, Pai. Eu glorifico o Teu nome por essa manhã. Bendito seja o Teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.